Oi, gente, Pai do Senhor Jesus, passando aqui para liberar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Como no vídeo anterior eu disse, eu estou lendo mais uma vez o livro Bom Dia Espírito Santo, do Beni, e tem uma parte aqui que eu achei extraordinária, que ele está falando sobre o derramamento do Espírito lá no Pentecoste, em Atos 2, e aqui ele tenta explicar por que foram quase 120 que foram cheios no dia de Pentecostes. E eu achei extraordinário uma explicação que ele dá aqui. A pergunta que ele faz é: por que 120? Ele diz assim: sua estrondosa chegada não aconteceu em um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo apareceu para 120 cristãos que se tornaram o novo templo de Deus. Essa transferência da presença de Deus do templo, do ambiente físico, templo de Salomão, para o templo corpo, o templo ser humano, nós como templo do Espírito, a igreja, o corpo de Cristo. Ele diz assim: você lembra que quando Salomão terminou seu templo, ele tinha 120 sacerdotes tocando cornetas? Está aqui em 2 Crônicas 5:12, diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, aqui é a inauguração do templo de Salomão. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas, liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso é fantástico. É um texto áureo, um texto magnífico, um texto muito poderoso. E aqui, a descrição, o escritor do segundo livro das Crônicas, ele está dizendo que eram até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Até 120 sacerdotes. E lá em Atos 2 nós temos quase 120 crentes que foram cheios do Espírito quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Observe a grandeza disso, porque aqui na descrição, quando a nuvem da glória de Deus desceu lá no templo, na inauguração do templo, eram até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E os crentes que são cheios do Espírito lá em Atos 2, eram quase 120 crentes que receberiam poder para pregar o Evangelho. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que os sacerdotes aqui eram os que tocavam as trombetas. E os crentes que são cheios lá em Atos 2, eles vão ter que pregar o Evangelho, vão ter que tocar a trombeta pregando o Evangelho. E é isso que o Espírito Santo faz quando ele nos enche. Ele nos capacita para tocarmos a trombeta. Toca a trombeta em Sião, é a convocação, é o anúncio da convocação do Senhor, é o anúncio do Evangelho, é o anúncio da palavra, o atalaia de Ezequiel 3, que ficava lá no alto da torre para alertar, para tocar a trombeta, para despertar o povo. Pregar o Evangelho é de fato tocar a trombeta.
tocar a trombeta com a mensagem. E para isso Deus quer nos revestir, nos encher do Espírito, para você conseguir tocar a trombeta aos olhos do povo, da humanidade, anunciando o evangelho de salvação, o evangelho de poder, o evangelho de unção e de graça. É isso que o Espírito Santo deseja fazer através de nós. Ele quer nos transformar em atalaias, em anunciadores do evangelho. Por isso essa semelhança de 2 Crônicas, capítulo 5, da glória de Deus vindo, e esses sacerdotes não conseguiam ficar em pé para tocar porque a glória de Deus pegou eles. Acontece isso lá, os discípulos são cheios, até acreditam que eles estavam embriagados e aquela coisa toda. Mas Pedro se levanta, toca a trombeta, cheio do Espírito, e quase 3.000 almas se convertem a Jesus no dia de Pentecostes. É a primeira colheita na festa da colheita. O dia de Pentecostes, mover do Espírito, a glória de Deus, tocando a trombeta, ganhando almas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos desse poder do Espírito, desse revestimento, para nós tocarmos a trombeta nessa terra. Perturbem-se, tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. Nós precisamos despertar a humanidade. E como nós vamos conseguir despertar a humanidade? Através do poder político? Através do poder econômico? Através do intelecto? Não. É através do poder do Espírito que nos capacita a tocarmos a trombeta. Tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. Nós precisamos perturbar a humanidade, no sentido claro da palavra de despertar aqueles que estão dormindo. Paulo disse que já era hora de nós despertarmos do sono, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que nós pensamos. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo venha sobre ti, te revista e te levante como um atalaia, como um sacerdote que tem a trombeta na mão para pregar a mensagem do Evangelho. Dá uma ajuda, curte esse vídeo, comenta e se inscreve nesse canal, dá essa força, se inscreve nesse canal, porque constantemente nós estamos liberando palavras de bênção para a sua vida. Compartilha com alguém, manda para um amigo, alguém que está precisando de um ânimo para pregar o Evangelho. Deus abençoe sua vida. O Senhor Jesus te revista com muito poder.